Olá, abençoados, graça eterna. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça eterna a todos. Sempre agradecendo aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dê o like nas mensagens, compartilhe, para que outras pessoas que ainda se encontram no engano da religião venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E abençoado, mais uma vez reunido aqui para crescermos na graça e no entendimento. E eu quero dar procedimento à nossa pregação, que tem como tema: todos que têm religião, tem igreja, desagrada a Deus. E nós estamos hoje na parte 3, e eu vou continuar lendo aqui alguns capítulos de Romanos e vou te explicar e te levar ao entendimento, né? E aliás, a nossa última leitura aqui foi Romanos 8, 4 e 5, e eu vou reiniciar aqui lendo Hebreus 10, 16, lembrando que esse entendimento tem como objetivo te esclarecer que nós estamos após o ano 70 e o ministério não é mais físico, não é mais a lei de Moisés, não é mais a primeira aliança, e sim a nova, da qual é o ministério do Espírito, onde devemos viver somente por fé na obra de papai, e não querer fazer a obra de papai, porque a obra de papai já foi feita. Foi feita em 7 dias, e ele se manifestou aos homens, e essa manifestação acabou no ano 70. Entende, abençoado? Então, como eu sempre digo, a Bíblia é um conjunto de livros históricos e não mais proféticos, onde não tem mais nada para acontecer, e que tudo já aconteceu, e quem fez tudo foi ele, o dono do mundo, exatamente para cumprir o que ele falou, que não divide a glória dele com ninguém. Entendeu, abençoado? Por isso que você não deve querer fazer nada com relação a Deus, e sim somente crer. Porque quando tu quer fazer, você está dizendo que o que ele fez não adiantou de nada, e você é que vai fazer. E aí você chama ele de mentiroso, porque ele disse que não divide a glória dele com ninguém. Então, continuando aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 16 adiante, olha, Paulo falando aos Hebreus, e ele diz assim, ó: e por que não está falando conosco, Lira? Porque nós não existia. E por que tu está lendo, Lira? Para entender que nós somos depois de tudo consumado, e é somente para você crer. Simples assim. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles. Paulo esclarecendo aos judeus, aos hebreus, e Paulo está repetindo aqui Jeremias 31. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis
e sobre a sua mente as escreverei. Então, preste atenção no esclarecimento, no entendimento, para que você passe a adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Então, Paulo está dizendo aqui, Paulo está falando da nova aliança, Paulo está repetindo Jeremias 31, em que Deus enviou Cristo para, através dele, que era o próprio Deus, ele reedificasse todo o seu povo, e ele usou as duas casas de Israel, né, a casa de Judá e a casa de Israel, que um representava a Israel física e a outra se referindo à descendência de Efraim, de José, a Israel celestial. Então, através dessa nova aliança, Jeremias 31, que o mentiroso Bruno Mack, ele lê isso daí e ele diz que foi só para o povo de Israel. Não tem nada a ver, abençoado. Essa nova aliança não tem nada a ver com lei de Moisés e não tem nada a ver com coisa física. Deus aqui, ele tá usando o literal e o espiritual, e ele pega a casa de Judá, né? Ele pega a casa de Judá representando uma determinada tribo e pega as outras tribos da descendência de Jacó, do qual passou a se chamar Israel, e que José teve 2 filhos no Egito, 2 filhos no Egito, Efraim e Manassés. Então, através de Efraim, ele bota ele como descendente da promessa que foi feita a Abraão, de que ele seria pai de várias nações e a sua descendência seria como as estrelas do céu. Entendeu, abençoado? E aí, essa herança dessas profecias foi passando de pai para filho de Abraão. Então, quando Paulo repete aqui Hebreus 10:16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração. Não era mais, a lei não era mais escrita em pedras, em letras de pedra, e sim na mente, no entendimento. Coração aqui não é coração que pulsa sangue. O coração da Bíblia é entendimento, abençoado. Entendimento. Então ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração, no seu entendimento, as minhas leis. As leis de Cristo, a lei espiritual. E sobre a sua mente as escreverei. 17, e acrescenta. Quem que acrescenta? O Espírito Santo. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, se referindo à casa de Judá, né? Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, isso é a nova aliança, isso é a Israel celestial, do que Deus pegou 2 povos que era o que existia na época, né? E que não existe mais
povo de Deus como somente como nações, né? E sim espiritual, a Israel celestiais, ou seja, os eleitos de Deus, escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, e que as pessoas do qual ele escolheu para participar de carne e sangue, né, estão aqui na terra, participando de carne e sangue. Entende, abençoado? Que o maluquinho aí diz que isso é mentira, que não existe. Então, ele termina no 18 e diz: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, como eles lá estavam sobre a lei, e através da nova aliança, essa lei ela foi cumprida e abolida. Então, acabou tudo que era respeito em relação àquilo que era contra Deus, acabou. E Lira, e por que estão matando? Por que a Rússia está invadindo a Ucrânia? Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com cumprimento de Bíblia. Isso não tem nada a ver em dizer que é o final dos tempos. Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. Então, Lira, o que é isso? Obra da carne, da carninha friboi ativada, da qual o homem não tem controle sobre ela. E a palavra diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tem. E eles não se contentam com o que tem, eles querem mais. E abençoado o que tem de mais burro na face da terra não é o burro que carrega peso, o animal irracional, não. O bicho mais burro que existe na face da terra é o ser humano. A começar pelo Bruno Mac. Que as pregações dele aí é só besteira. Devemos crer em Cristo ou em Deus? Ô, abençoado, tu devia ter a vergonha de fazer uma pergunta dessa. E fazer uma live dessa com um título desse. Isso mostra somente, né, o tanto que tu é burrinho e que não entende de nada e quer fazer os outros concordar com as tuas burrices. Deus vai matar todos os dizimistas. Saudar graça e paz é heresia. É heresia para tu. Heresia para você, que você tem uma mente desgraçada, da qual você é o anticristo. É o anticristo. Você quer dizer que Cristo acabou porque você é burro e não entende que Deus se manifestou 3 vezes e foi através do Espírito. Que homem não tem capacidade de fazer nada. Filho da perdição não existem. Saia dessa maldita graça. Você já saiu, desgraçado. Deixa os outros ficar onde ele quiser. Que você não tem nada a ver com isso. Você não é o put para ficar querendo mandar, querendo obrigar as pessoas a ter o teu entendimento. Esse teu entendimento mentiroso, onde tu não mostra nada. Então, abençoado, continuando aqui, né? Então você vê, né, que essa nova aliança do qual Deus fez para com os homens e para com os espíritos, né? Esta aliança é uma aliança eterna, é uma aliança para sempre, porque é espiritual. E nada do que é espiritual acaba, abençoado. Nada. Porque todos os espíritos eleitos, filhos de Deus, já existe desde antes da fundação do mundo.
Entende? E Deus se manifestou como filho, no ano 70, ele acabou a sua manifestação. Mas Cristo não pode acabar, porque Cristo é Deus, mais uma vez. Espírito não acaba, infeliz. Não acaba. Então, qual é o entendimento desse entendimento do qual eu estou querendo te levar? Que você é para viver somente por fé, mais nada. Mais nada, abençoado. E saber que tu tá aqui nessa terra participando de carne e sangue. E que esse dia vai ter um fim. E aí tu vai voltar da onde tu veio, da pátria. E o pó volte à terra. E o espírito volte a Deus. Que esse infeliz aí diz que não tem mais espírito revestido de carne. Totalmente o contrário do que diz a palavra. E o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Totalmente o contrário, abençoado. E eu é que prego heresia. Continuando aqui, ó. 16 minutos, não vou falar muito. Então, resumindo aqui a nova aliança, né? Foi a substituta da primeira, da qual a primeira era a lei de Moisés. Era carne e sangue. E a nova aliança é Deus, é fé, é viver por aquilo, crendo naquilo que ele já fez. Bem facinho. Entende, abençoado? Porque não é difícil para nós, difícil foi para ele, que fez todas as coisas, que se sacrificou. Entende, abençoado? E esse sacrifício foi dado através do Jesus Cristo homem, tá? Jesus Cristo homem, concebido através do Espírito Santo, que o maluquinho aí diz que ele é filho de José. Então, Romanos 7, vou ler Romanos 7 e vou ler mais outro capítulo aqui só para encerrar e vou te explicar Romanos 7, 22 a 25. Ó, Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, Paulo falando dele, tá? Aliás, Paulo falando aos romanos, né? E Paulo está se referindo ao homem interior, se referindo ao espírito. Presta atenção, o homem interior é o espírito, do qual é filho de Deus. O homem exterior é o homem de carne e sangue, que é filho do marido da tua mãe, que se apaixonou por ela, coisou, e aí saiu essa beleza. Entendeu, abençoado? O homem interior, filho de Deus. O homem exterior, filho da tua mãe com teu pai. Porque no tocante ao homem interior, Paulo falando, tem o prazer na lei de Cristo. Aquela lei que eu acabei de ler para vocês, que ele imprimiu na nossa mente, no nosso entendimento. Entende, abençoado? Então Paulo está se referindo ao Filho de Deus. Porque no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Presta atenção como isso é interessante. Nós somos 2 em 1. Nós somos o homem interior, que o maluquinho aí, o perturbado, diz que é mentira. Nós somos o homem interior, que é o Filho de Deus, o Espírito revestido de carne. E nós somos o homem exterior, que é carne e sangue,
que é o diabo, o Satanás, o demônio, o que vocês quiserem, que está ao nosso derredor. Que o teu ladrãozinho chamado pastor, ele diz que é o diabo que ele inventou, o diabo espiritual, o Satanás espiritual, é o demônio espiritual, o devorador, esse mentiroso. Que na verdade, nada desses cães aí existe, tudo é mentira. Não existe espírito além do Espírito de Deus. Não existe outro espírito. Entendeu, abençoado? Não existe nada espiritual para entrar dentro de tu e fazer e fazer tu roubar, tu matar, tu não sei o que. Não tem isso. Te mandar para o inferno porque tu não deu o dízimo, que esse ladrão fala. Então, abençoado, o diabo é a nossa carne. O Satanás é a nossa carne, que é o opositor. Tudo aquilo que se opõe a Deus é o diabo, é o opositor. Está lá em Gálatas 5, 16 e 17. E eu já expliquei isso para vocês 50 milhões de vezes. Entende? Então, Paulo está falando aqui dos seus membros exterior, do qual se refere à carne, e que o pecado que Paulo está se referindo, que está nos seus membros, né? Não tem nada a ver com pecado para Deus. O pecado para Deus foi passado a transgressão da lei, que ele se revestiu de carne, ele Deus, viu, mentiroso? Ele Deus se revestiu de carne como Cristo, e ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei e pôs sim a lei. Então, o pecado para Deus acabou. E o que é que nós temos? Errar o alvo. O pecado é obras da carne. É roubar, é matar, é se prostituir, é tu estar na tua carninha friboi querendo fazer um monte de coisa e que você não tem controle sobre ela. E como é que eu faço, Lira, para ter controle sobre a minha carne? Andar no Espírito. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Porque a carne, a carninha friboi, luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então Paulo diz assim, ó: porque no tocante ao homem interior, ao Espírito, tenho prazer na lei de Deus. Então, com relação à lei de Deus, né? Quando você tem entendimento, você tem prazer. Mas você vive totalmente no Espírito, Lira? Claro que não. Se eu tenho o diabo que está ao meu derredor me perturbando direto, então eu tenho que andar no Espírito para não fazer coisas que não seja que não seja do meu querer. E muitas vezes, é claro que eu faço, mas ao lembrar que é a carne, aí eu freio. Não, eu digo, não, isso aqui não está certo. Entendeu, abençoado? Porque senão tu se lasca. Abençoado, eu já andei sobre essa carninha friboi aqui, né? E eu passei por coisas horríveis que até hoje eu estou colhendo, abençoado. Até hoje eu estou colhendo que essa carne desgraçada trouxe em mim, na minha vida. Que é o homem exterior, que é o Lira. Então, ó, no 23 ele diz: mas vejo nos meus membros. Então Paulo está dizendo, né, que com relação ao Espírito, né, ele tem prazer. Ele tem prazer no Espírito, em Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, se referindo à carne, né? Que guerreando contra a lei da minha mente. Qual é a lei que guerria contra a lei de Deus, a lei da nossa mente? A carne, abençoada, a carne. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí, até o 25, né? Ele continua aqui no 24, né? Paulo falando da carne e sangue e do Espírito.
e ele diz assim, ó: desventurado homem que sou. Paulo falando dele mesmo. Quem me livrará do corpo desta morte? Falando do homem exterior. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, ó, da lei do pecado. Então, cara, essa nossa carne, né? Esse nosso homem exterior, né? O que está fora, é um perigo. Nós somos um perigo para nós mesmos. Entende? Então, é isso, é até o 25, né? Então, Paulo, ele tem prazer em tudo que é de Deus. Não necessita nada, né, de negócio de jejum, dessa macumba que tem aí fora, porque o Espírito já está pronto, e que você tem que adorar a Deus somente em Espírito e em verdade. Eu vou ler mais aqui Romanos 8:9 e vou encerrar. Olha, Romanos 8:9, Paulo falando com eles lá, e Paulo diz assim: vós não é eu e não é tu, abençoado. Vós, Paulo está falando com eles lá, no tempo dele, na geração dele, que já está com mais de 2000 anos. Nós não passamos por essa fase de lei de Moisés. Nós somos do ministério do Espírito, viver só por fé. Quando, Lira? Quando nós nascemos, abençoado. Isso, a escatologia já está com mais de 2000 anos que foi cumprido. Não tem mais nada para cumprir. É só para você crer. Vós, porém, não estáis na carne, falando com ele lá. Dizendo, olha, vocês não estão na lei de Moisés, vocês não estão no ministério de condenação e morte. Vocês estão no ministério do Espírito. Vocês estão vivendo por fé. Mas no Espírito, aí ele diz, mas de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Então, quem é somente que pode crer em Deus? Quem? Só quem tem o Espírito de Deus. Porque nada é nosso, abençoado, é tudo dele. A fé não é nossa. A fé é um dom dele que está em nós através do Espírito Santo. E que quem não tem o Espírito de Deus não é dele. É o quê? É a semente da perdição, do qual ele fez, que o maluco aí diz que não tem. Não existe. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então Paulo está dizendo, olha, não é todo mundo, tá? Não é todo mundo aqui que é de Deus. É o que está dizendo aqui. O maluco aí diz que não tem. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, agora já está dizendo que é o de Cristo. E lá diz que é o de Deus. E o doidinho aí fez uma live aí. É para crer em Deus ou é para crer em Cristo? É um só, doidinho. É um só. É um só Espírito. Nós, né? Nós somos um só Espírito com Ele. Agora tu imagina o Pai e o Filho, se não é um só Espírito. O Espírito de Deus. Deus e Cristo é a mesma coisa, maluquinho. Oiudo. Cristo é Deus. Deus é Cristo. Oiudinho. Então, vós, porém, não estáis na carne. Paulo falando com ele, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, neles lá no Filho de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, nesse instante Paulo disse que era o Espírito de Deus e agora já é o de Cristo. É dois Espíritos, ô zoiudo? Não é um só. Aquele Espírito que adentrou no ventre de Maria
e que se fez carne e habitou entre os homens como carne, o Jesus Cristo carne, esse acabou, morreu, acabou. O Espírito é que vivifica. A carne de nada se aproveita, ô Iudo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ele está dizendo aqui que quem não tem o Espírito de Deus, né? Não é dele. E está dizendo que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. É dois Espíritos, ô Iudo. Não é. É um só. Espírito não acaba, tá? Só acaba nessa tua mente perturbada. E nesses teus seguidores também, né? Que estão querendo a novidade. Estão querendo novidade. Vocês querem novidade? Vocês vão lá para a Ucrânia, que lá tem novidade. Então, Então, abençoado, eu queria só ler aqui uma passagem aqui de 1 de Timóteo, né? Paulo falando a Timóteo, aqui no capítulo 2, no versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, quem foi que acabou? O Cristo Jesus, homem. O Cristo Jesus, homem, o mediador, né? Ele acabou na cruz. E o ressuscitado? Deus mesmo. Deus mesmo, abençoado. Deus mesmo, Deus mesmo. Do qual a sua manifestação como Filho é ressuscitado, ou seja, Espírito, acabou no ano 70. Acabou o quê? Acabou ele, Cristo? Claro que não. O Espírito não acaba. E quem foi que acabou? Jesus, homem, e a manifestação de Deus como Filho no ano 70. Simplesmente isso. E o Cristo ressuscitado acabou? Claro que não. Se é Deus mesmo, é Deus mesmo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Pronto, esse aqui acabou, tá? Zoiudo. Então, abençoado, olha, pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like na mensagem, compartilha, para que outras pessoas saiam do engano das religiões, principalmente a nova aí, a do Bruno Mac, Graça Eterna.